Olá, bom dia. Estamos aqui ao vivo de novo. Como vocês sabem, sábado é dia de a gente comentar as notícias da semana, né? A gente acha que é bastante importante essa parte para a preparação de vocês para o vestibular, mas não só para o vestibular, para a vida, não é? Então, todo sábado a gente está aqui com uma live curtinha, apenas mesmo para fazer uns comentários, fazer um panorama sobre as notícias da semana. Então, você já pode aí colocar na sua agenda esse compromisso aqui com a gente, tá bom? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente e nós não vamos fazer apenas uma observação imparcial das questões. Hoje a gente vai fazer um editorial. E aí eu acho importante primeiro dar uma contextualizada, explicar o que é um editorial, né? Editorial é um gênero jornalístico, um tipo de texto em que há a presença de uma opinião, há a presença de um ponto de vista oficial de uma determinada empresa. Então, nesse editorial, nós do Agora de Certe, eu, professora Helena, o professor Lúcio e a professora Sabrina, vamos dar a nossa posição oficial sobre alguns assuntos, né? Que nós julgamos importantes, que nós julgamos que nós, como educadores, não podemos nos omitir, não podemos ficar imparciais, tá? Então, vou chamar o professor Lúcio, hoje ele vai estar aqui comigo, trocar uma ideia sobre isso. Quero também vocês. Bom dia para Clarice, tudo bom, Clarice? Bom dia para Sabrina, que já tá aí também. Opa, peraí. Agora sim, cheguei. Oi. Bom Bom dia, dia, Helena. Lúcio. Deixa eu Tudo bem acertar aqui. aí? Caminhando, né? Como podemos, caminhando. Isso aí. Fiz aqui nessa apresentação. Bom dia para Carol também. Carol comentou, porque só existem os parciais e os desonestos. É exatamente nisso que a gente acredita mesmo, né? Ou a gente é parcial, ou a gente toma um partido, ou a gente é desonesto. A gente acredita nisso também. Então, nós hoje vamos fazer, como eu estava dizendo, nós vamos fazer um editorial. Essa live especial aqui, ela é a nossa opinião sobre um assunto que a gente vai comentar pensando em duas perspectivas, né? Em duas abordagens, olhando para o Brasil e olhando para o mundo também. Então, a gente vai comentar aí sobre isso. O primeiro assunto que a gente vai trazer, a primeira notícia que a gente vai trazer, foi vinculada em diversos jornais, né? Nós selecionamos aqui uma matéria do Catraca Livre, cujo título é Criança viraliza ao rebater ataque racista em seu perfil sobre livros. Né? A Lucinha está mostrando ali pra gente, né? Muito bom isso. Adriel não se calou e viralizou na web ao responder às ofensas publicamente. Essa história é a história de um menino de 12 anos, um menino negro de 12 anos, que tem um perfil no Instagram e ele também tem um canal no YouTube. Dei uma olhadinha lá em alguns vídeos dele também por conta disso que eu conheci, né? Cheguei a me inscrever também no canal dele, em que ele faz resenhas sobre livros. É um menino, né? Um pré-adolescente de 12 anos, lendo e expondo a sua leitura. E é uma coisa que encanta qualquer educador, né? Eu fico até. Porque é emocionante pra gente, né? E, enfim, ele faz ali as leituras sobre o assunto que interessa mais a ele, né? E ele não lê livros pequenininhos, ele lê livros longos. E é muito legal, porque ele faz uma análise muito bacana, muito profunda sobre as leituras, faz resenhas muito boas, muito interessantes. E ele sofreu alguns ataques racistas pelo direct do Instagram dele, né? E ele viralizou. Ele decidiu não ficar quieto. Ele printou e postou nos stories, né? Do Instagram esses comentários, né? Olha lá os comentários. O Lúcio está mostrando aí pra gente. E, né? As ofensas, elas são muito claramente racistas, né? E o Adriel identificou esse racismo e expôs como o nome que tem que ser dado, né? Que é racismo. E, enfim, a gente queria primeiro comentar um pouco sobre isso, porque o Adriel foi vítima de ofensas racistas, mas todo dia meninos como o Adriel, que poderiam ser meus alunos, alunos do Lúcio, alunos da Sabrina, os nossos alunos, eles sofrem não só ofensas, como violência física e inclusive morte por conta do racismo que ainda existe no Brasil
e que deve ser chamado dessa forma, né? A gente precisa dar os nomes para as coisas, porque se a gente omite a palavra, a gente também omite a ação. E nesse caso, a gente não pode ser omisso quanto a isso. Né, Lúcio? É isso, Helena. E é importante a gente pontuar algo que é fundamental. No momento que a gente vive no Brasil e no mundo, não dá para ser isentão. Não tem a mínima condição. Porque as pessoas que defendem a crueldade, o racismo, a xenofobia, a homofobia, o machismo, todas essas pessoas elas fazem muito barulho. E mais do que fazer barulho, elas fazem ações contra todas essas minorias, né? Então, se nós que temos um pensamento contrário, temos um pensamento diferente dessas pessoas, temos que ser isentos, não, porque professor não pode se posicionar, porque isso pode acabar, não, o canal de vocês pode acabar sendo visto e as pessoas que não gostam vão acabar. Amigo, se você quiser dar o dislike, se tu quiser sair dessa live, se tu quiser queimar o nosso canal, vá em frente, porque nós aqui não precisamos de pessoas com esse perfil. Se tu é esse tipo de cara, vaza do canal, mesmo que só tenha uma pessoa no mundo que seja uma pessoa consciente e concorde com os nossos pensamentos, a gente vai fazer vídeo para essa pessoa, cara. Entendeu? A gente não tá aqui para poder vender like, não. A gente não vai ficar rico com isso daqui. Provavelmente. A gente está aqui porque a gente acredita que a gente consiga, através desses meios, universalizar de alguma forma o conhecimento. Né? Agora, não é mais possível ficar em silêncio enquanto esse tipo de ação acontece, e não acontece só com o Adriel, acontece em todos os lugares. Acontece nas nossas escolas, acontece nos perfis dos nossos alunos. A gente vira e mexe, tem aluno na rede social, a gente vê como esses alunos eles são tratados muitas das vezes por causa do tom da sua pele. Por causa que o aluno ele tem um estilo afeminado. Aí ele sofre todos os tipos de tensão pela comunidade escolar. Ele não é só excluído por um aluno ou outro, ele é excluído pela comunidade escolar. E a gente precisa efetivamente lutar contra isso. Porque só lutando a gente vai começar a trazer a reflexão àquelas pessoas que muitas das vezes foram criadas dentro de uma ideia racista, homofóbica, xenofóbica, machista, e que podem sim ser acordadas. Muitas pessoas são e têm esse perfil por ignorância, né? E é preciso salvar as pessoas do vírus da ignorância. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A Sabrina comentou ali, né? Como dizem por aí, quem cala consente. Nós não nos calaremos, exatamente, né? A Sabrina, como vocês sabem, não sei se todo mundo que está assistindo aí já nos conhece, né? Os três. Nós somos três aqui no canal, eu, o Lúcio e a Sabrina. Então, hoje nós estamos aí, o Lúcio aqui conversando com vocês, porque a gente sempre fica revezando as duplas, mas a Sabrina está aí também participando. E é exatamente isso, né? A gente não vai ficar quieto. A gente vai se posicionar porque a gente entende que essa é esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso dever enquanto gente, enquanto cidadão, enquanto educador, né? Então a gente se vê Helena, e nessa só posição. interessante que como que um garoto de 12 anos, né, negro, lendo livros pode incomodar tantas pessoas, né? Pois é, pois é. Sabe? É porque é justamente essa visão colonialista que a gente ainda tem, né? De que o conhecimento ele é uma arma que liberta. Eles sabem que o conhecimento é libertador. Não há um engano quanto a isso, né? Eles têm consciência de que o conhecimento liberta. E um menino negro lendo é perigoso. Porque aí ele vai saber que o lugar dele não é um lugar de inferioridade. Ele vai querer tomar o lugar dele de direito. E aí não dá. E aí faz barulho demais. E aí incomoda a elite, incomoda aquele que comanda, não é? Então, é por isso que quando a gente luta pela bandeira da educação, e quando a gente fala, que não é uma fala nossa, né? Mas quando a gente repete que o desmonte da educação não é uma casa, ele é um projeto, é por isso que a gente está falando. A gente sabe que o fato de a gente ter homens brancos ricos no poder é um projeto para a manutenção dos interesses dessa elite racista colonizadora que nunca queria que a escravidão tivesse acabado.
né? E que, vamos falar a verdade, a escravidão não acabou no Brasil. Em termos O Cadu práticos, falou a muito escravidão bem aí. continua existindo, né? O Cadu falou muito Oi? bem. O Cadu falou aí. A realidade é que o Brasil ainda é racista, sim, e nunca deixou de ser Exatamente. racista, né? Na verdade, a escravidão ela só terminou porque as opções eram as seguintes: ou vamos fazer uma reforma agrária no Brasil, ou vamos ter que libertar os escravos. Aí os latifundiários pensaram, bom, entre perder escravos e perder latifúndio, eu prefiro perder escravos. E foi assim que a coisa aconteceu. E essa escravidão ela permanece até hoje. Agora, enquanto o menino está na janela do seu carro pedindo dinheiro, você não se incomoda. Agora, quando esse menino ele passa a ler livros e fazer críticas sobre aquele livro, reflexões sobre aquele livro, imagine como que esse menino pode incentivar outros meninos de todas as etnias a lerem livros através do exemplo dele. Muito mais, esse menino consegue atingir uma criança da idade dele muito mais do que eu e a Helena. Muito mais, Sim, né? muito Pela mais. questão da identificação. Então, Uhum. a gente, em vez de incentivar para que esse menino possa gerar outros meninos com o mesmo intuito, com a mesma maravilha, a gente tanto reclama que as crianças não leem, que as crianças não gostam da leitura, as nossas ações dessas pessoas que ainda existem, né, é de atacar, é de excluir, é de magoar. Mas como ele bem disse aqui, né, isso não me causa mal, isso não me afeta, mas isso com certeza pode afetar a outras pessoas. E é por isso que tem que ser mesmo exposto, tem que botar na rede social a cara de quem faz esse tipo de atitude. E não só tem que expor, como tem que fazer, dependendo da ação, a reação tem que ser equivalente, como é o que está acontecendo nos Estados Unidos essa semana, né? Nós estamos acompanhando, né? Todo mundo aí deve ter visto o caso da morte do George Floyd, então está tendo uma repercussão muito grande. Eu preciso confessar que eu não consegui ler muitas matérias e muito menos assistir ao vídeo, porque são imagens muito, muito fortes, né? E como a gente já está vivendo um momento, enfim, que as emoções estão muito afetadas por conta do isolamento, né? Eu confesso que eu não consegui ler muitas coisas sobre o assunto, mas eu estou acompanhando superficialmente, para não ficar tão desatualizada assim. E aí, a notícia que a gente selecionou é do portal G1, né? A notícia é de hoje, né? Foi atualizada hoje, 7h29 da manhã. Quarta noite de protestos nos Estados Unidos por morte de George Floyd deixa mortos e centenas de pessoas presas. Ao menos 20 cidades americanas tiveram manifestações pela morte de Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco e depois morreu em Minneapolis. O policial foi detido e acusado de homicídio. Enfim, a situação não é uma novidade. Quando eu vi o vídeo passando assim na minha timeline no Twitter, o Lúcio está mostrando aí pra gente, né? Quando eu vi o vídeo passando pela timeline no Twitter pela primeira vez, eu achei que era um vídeo antigo e eu não li o comentário, primeira vez que o vídeo passou, eu não li o comentário do tweet, eu só vi assim a mídia passando, né, enquanto eu subia a tela do feed do Twitter, assim, e eu achei que era um vídeo antigo, eu falei, estão repetindo alguma história, porque... E aí depois que eu descobri que não era um vídeo antigo, aí eu fiquei me sentindo pior ainda, né, porque eu já me senti mal vendo, mas aí eu fiquei, é mais um caso, não é uma coisa antiga, não estão relembrando um caso, né? É, é, o que eu imaginei, para falar a verdade, assim, né? Eu fiz umas construções muito rápidas, né? Falei assim, deve ter feito o aniversário dessa situação e estão relembrando porque a justiça ainda não foi feita. Que é o que a gente espera desses casos, né? É o que eu espero desses casos, infelizmente. E não, é mais um caso, sendo que outros casos já aconteceram parecidos e, e a justiça nunca é feita, né, nesses casos. Então, dessa vez, os protestos estão tendo a reação devida para essa ação, né? Que é botar fogo em tudo, que é quebrar tudo, que é não reagir com paz, uma vez que eles não estão sendo tratados com paz, né? Então, quando a gente fala, o povo usa a hashtag fogo nos racistas,
Gente, não pode ser metafórico, porque a metáfora não está funcionando. Porque só a reação pacífica não está funcionando. As pessoas continuam morrendo. E aí alguém fez uma comparação, né? Mostrando a imagem de dois homens brancos americanos que foram autores de massacres, que lá também, por algum motivo, é uma coisa comum, esses massacres em escolas, né? E que sociedade doente, mas enfim. E aí os autores dos massacres sendo presos, algemadinhos assim com a mãozinha para trás, com um colete à prova de bala e andando calmamente em direção à delegacia. Enquanto que um homem negro, porque cometeu um crime, mas um crime, vamos combinar, muito menor. E tem proporção, sim. Ah, não, crime é crime. Não, não é crime, não é. Né? Tem proporção. E enfim, né? E é isso o que ocorre. Então aqui a gente acredita que tem que. É fogo mesmo, tem que tacar fogo e é isso. O que acontece existem, desde das últimas grandes manifestações, né, sempre tiveram aquelas pessoas que disseram assim: eu concordo com o motivo da manifestação, mas não concordo que quebraram o banco, que destruíram o ponto de ônibus, que queimaram o ônibus. Vou dizer uma coisa para você, conceito da geografia, amigo. Se o espaço geográfico não fica marcado pelas insurgências sociais, aquilo não aconteceu. Se você teve uma manifestação que teve um pato amarelo bonito, as pessoas tiraram foto com a polícia, todo mundo feliz, e 2 horas depois pareceu que nada aconteceu, amigo, nada aconteceu. Nada aconteceu. É justamente a marca que fica no espaço geográfico que vai deixar cravado ali o sinal da revolta popular, do descontentamento da população com aquele acontecimento. Né? Então, nós gostaríamos, sinceramente, de que a população não tivesse que se revoltar, de chegar ao ponto de ter que queimar alguma coisa. Nós gostaríamos que, por exemplo, os moradores da favela da Maré, alguns anos atrás, não tivessem que fechar a linha amarela por causa que o exército estava assassinando pessoas friamente na intervenção militar, mesmo os militares que agora estão no comando, né? A intervenção militar que agora é o chefe da Casa Civil, é o militar que estava dentro da favela da Maré. A gente queria que essas coisas não fossem necessárias acontecer. A gente queria que, por exemplo, o laudo que mostrou agora do menino que foi assassinado friamente dentro de casa com um tiro nas costas e depois o corpo dele levado de helicóptero da polícia, que isso não fosse realidade. E a gente gostaria que as notas de repúdio feitas pelo PSOL fossem suficientes para que isso acabasse. Mas isso não é uma realidade. Infelizmente, é preciso que a população ela mostre a sua insatisfação com o acontecimento. É uma pena que policiais, que muitas das vezes são da mesma camada social daqueles que estão morrendo, sejam colocados de frente com esse confronto. Porque, na verdade, eram os palácios que deveriam ser invadidos. Não eram delegacias que tinham que ser queimadas, eram os palácios. Os palácios é que têm que ser invadidos. Seus governantes é que têm que ser julgados. Esses é que têm que pagar pelo que fazem. Não é, como foi falado aqui, né? Como a Helena falou, né, as chacinas, os massacres, os meninos brancos eles saem algemados tranquilamente, sem menor problema, né? Enquanto os negros eles são carregados dessa forma. Aquela moça na Cidade de Deus que foi colocada no camburão e depois arrastada pelo camburão quando ela caiu de dentro do camburão. Que isso, gente? E tudo bem. A gente começou a naturalizar as coisas. Aquilo já era um motivo mais do que suficiente para que a gente também se posicionasse dessa forma, de que a gente também mostrasse que não é possível. Por que a gente age com toda a naturalidade do mundo quando uma vereadora negra ela é assassinada? Tranquilo, pô. Tranquilo. A gente segue a nossa vida numa boa. Uma vereadora foi friamente assassinada, né, por um cara que mora no mesmo condomínio que o presidente da República do Brasil. E a gente E a gente achou normal. Detalhe, o Brasil, mesmo andando mal das pernas, nós temos um sistema de inteligência.
Quando o presidente foi eleito, ninguém do sistema de inteligência verificou quem eram os moradores do entorno, ninguém verificou quem é que tinha ali para saber que o Rony Lessa tinha mais de 15 fuzis dentro de casa. Ninguém sabia de nada. Foi só mudar a direção da Polícia Federal que rapidamente conseguiram chegar até a casa de Wilson Witzel, né, que é uma pessoa péssima, mas que com certeza aí está sofrendo a retaliação por ter mudado de lado com relação ao presidente da República. Perceba, então assim, a gente vive numa sociedade que finge não ver quando as minorias, que na verdade são maioria numérica, né, quando essas minorias elas são atacadas. Né? E a gente não faz nada, a gente naturalizou isso. Morreram 13 pessoas numa ação policial. E a gente acha isso normal, a gente continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Percebe? Então é preciso que esses acontecimentos venham de fora para talvez nos inspirar. Né? Muita gente fala assim, a gente está efetivamente dentro de casa, guardado por causa da questão do vírus e tudo mais, mas tem uma hora que se a gente não fizer um movimento e a gente vai ter que se expor a certas coisas, até mesmo a certos riscos, porque o que a gente está vendo pode ser que quando esse vírus acabar e a gente tenha direito de sair, a gente não tenha mais direito de sair. Né? Então, efetivamente, só a marca na paisagem é que vai fazer com que as pessoas possam refletir sobre os acontecimentos. Perfeito. A Sabrina comentou aqui também, né? Esse tipo de assassinato, chamado incidente, é absurdamente comum nos Estados Unidos. No Brasil, os assassinatos também acontecem, mas aqui é execução sumária, desaparecimento, né? Amarildo, né? A Clarice... pois é. A Clarice falou aqui também, não adianta apenas não ser racista, temos que ser antirracistas. Exatamente, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente acredita, Clarice. A Sabrina comentou sobre a vítima foi confundida, pior ainda, né? Opa, peraí. A Clarice comentou também, temos que colocar fogo em tudo mesmo. E eu, como preta, não aguento mais cada dia uma notícia de gente preta morrendo, assim tão covardemente. Cada dia uma criança preta morre dentro de casa de tiro. Pois é, né? Sabrina também comentou, como diz o professor José Cláudio da Rural, as organizações criminosas no Brasil não contam mais com a contribuição do Estado, elas são o Estado. Né? Então, isso é o que nos deixa também mais indignados. Né? É o Estado assassinando a população preta, pobre, favelada no Brasil. Né? É isso que acontece. É uma política mesmo de extermínio e que quem colabora e quem faz, quem é o agente dessa ação é o Estado. Então, enfim, né? O Cadu comentou, a sociedade está acostumada a se calar ou tapar os olhos diante de pessoas que têm mais poder. E acho que esse que é o nosso ponto mesmo, o Cadu. Chegou a hora de a gente não se calar, né? Já passou, na verdade, da hora de a gente falar, né? A gente não se calar, a gente não tapar os olhos. Então, é preciso mesmo que a gente haja, a gente tenha uma postura antirracista, mais do que uma postura não racista, né? Então, acho que essa é a mensagem principal desse nosso editorial aqui, né? Nós nos colocamos dessa forma, nós nos posicionamos nesse sentido e, como o Lúcio comentou, se você não concorda, ou fique aqui para mudar de ideia, esteja disposto a mudar de ideia, ou vá procurar a tua turma mesmo, né? A gente acredita nisso. O canal do Olavo de Carvalho tá bombando. Se quiser lá, o pessoal acredita em terra plana, é maneiro pra caramba. Pode ir lá que tá show, tá? Helena, eu queria só, para encerrar, fazer um comentário antes de você fazer as outras leituras. Cara, eu queria dizer para vocês, assim, e sem medo, eu vou me despir sem medo nenhum aqui. Existe esperança. Eu já fui o cara que já fez perguntas assim, tipo, por que existe o Dia da Consciência Negra e não o Dia da Consciência Humana? Eu já fiz esse tipo de pergunta, sabe? Eu já fui um imbecil. Eu era um jovem e que não tinha esse esclarecimento. Porque eu não tive acesso a esse esclarecimento. Eu sou branco,
hétero, cis, etc, etc, etc. Eu sou o cara privilegiado dentro da nossa sociedade. E eu ouvi e sempre tive aqueles mesmos conceitos que constroem a nossa sociedade. Então, todos nós nascemos um pouco machistas, racistas, homofóbicos, né? E tudo bem, cara. Tudo bem. Se você é assim, não tem problema. Agora, o que importa é o quanto você está disposto a desconstruir isso dentro de você, a mudar esse seu estilo, a mudar esse seu sentimento, a entender o outro, né? A começar a olhar a vida pela realidade do outro. Existe esperança. A gente pode modificar. A gente pode ser um completo idiota, a gente pode continuar bebendo leite durante as nossas lives fingindo que é nazista, ou a gente pode efetivamente quebrar, fazer uma ruptura, e isso dói. Dói você deixar de ser o que você era, dói você deixar de ter aquelas piadinhas, o meme racista que você solta no grupo de WhatsApp, dói você deixar de fazer isso, porque para isso você era engraçado para você. Mas é possível. É possível encontrar um novo meio, porque a piada ela é ótima se ela é boa para os dois, se ela é legal para as duas pessoas, se faz os dois rirem. Vamos rir da gente, vamos rir do que a gente é, não porque o outro é negro. Não vamos rir de alguém porque ele é gay. Vamos rir da gente, do que a gente faz. A gente é idiota, a gente é burro, a gente faz sacanagem, a gente faz um monte de besteira, a gente ri do dia a dia, do cotidiano, né? Então, existe esperança. Se eu já fui mais idiota do que sou hoje e consigo hoje ter um pouquinho de lucidez para enxergar o mundo, você também pode deixar de ser um idiota, né? Existe esperança, se ligue no canal e outros tantos canais que estão tentando trazer um pouco de luz a esse assombro que está no mundo hoje em dia, né? Exatamente. A Carol falou aqui nos comentários, a Sabrina até também pontuou. O nome disso é necropolítica, né? Essa política de extermínio tem nome. Inclusive, deixo para a Sabrina a sugestão que ela pode falar um pouquinho sobre isso no Fala Creidinha. Acho que seria muito legal para a gente ouvir um pouco mais sobre isso, né? Fica a sugestão aí para ela. A gente vai encerrar por aqui, na verdade. Acho que a gente já falou, deu o recado que a gente tinha que dar, né? Lembro aí todo mundo de acompanhar a gente nas nossas redes, né? Sabrina, é uma fada sensata, concorda, amiga, fada sensata. Mas enfim, chamo vocês, chamo vocês aí para as nossas redes, né? A gente está em todas as redes sociais e se inscrever lá no nosso canal, porque a gente também está produzindo bastante conteúdo e a gente acredita nisso, né? A educação liberta. A educação é o melhor caminho para combater a intolerância e nós estamos tentando colaborar nesse processo, tá bom? Então, fica aí com a gente, divulga a gente também para as outras pessoas, manda os nossos vídeos para seus amiguinhos racistas, essas coisas assim, né? Quem sabe colabora aí com essa desconstrução e com essa mudança da sociedade que a gente tanto precisa, tá bom? Então é isso e tchau, tchau. Avante, companheiros, confiança. Amém. Ô, Glória.